Carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 1 e versículo 18. Nos diz a palavra de Deus: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em mentira. Glória a Deus. Meus amados, hoje a palavra de Deus vai nos falar sobre carnaval, essa festa profana, essa festa mundana, que na verdade traz um ensino e prática de duas coisas que eu chamaria a libertinagem e a prostituição. Observe, meus queridos irmãos, neste texto bíblico que eu acabei de ler, esse texto ele fala sobre a depravação da humanidade, a depravação dos gentios. E aqui a palavra de Deus, ela vem nos mostrando que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, ou seja, sobre as ações ímpias, ações sem piedade, sem compaixão, ações sem respeito pelo próximo. Na verdade, esse prefixo "in" de impiedade significa não piedade. Toda a não piedade, desrespeito, desconsideração pelo próximo, desamor. Dos céus se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade de Deus em mentira. Por que os homens procuram trocar a verdade de Deus pela mentira? Amados, todos os seres humanos, eles sentem a necessidade, o desejo de serem felizes. Todos os homens precisam ser restaurados, porque na verdade, meus queridos, nós perdemos a característica de imagem e semelhança de Deus. O homem foi feito por Deus para ser feliz. O homem foi feito por Deus para ser perfeito. O homem foi feito por Deus como imagem e semelhança sua. O homem não morria, não adoecia, o homem era feliz. Andavam Adão e Eva nus no jardim do Éden. E o propósito de Deus era que o homem vivesse a vida eterna. Mas na realidade, meus queridos, o que aconteceu? O homem pecou. E com o pecado, o homem agora, ele se perverteu, perdeu imagem e semelhança de Deus e começou a escolher os seus próprios caminhos da sua maneira. Ele quer encontrar a felicidade da sua maneira. O homem quer encontrar a felicidade da sua maneira. Quando a Bíblia diz que o homem detém a verdade de Deus em mentira, é mais ou menos assim, só para você ter ideia. Você está vivendo um problema conjugal com seu marido ou com sua esposa. Aí Satanás chega para você e diz assim no seu ouvido: a sua natureza pecaminosa, o pecado que habita em você, diz mesmo assim: eu não sou feliz com esse homem. E Satanás vai te mostrar outro. Se tu adulterasse, tu serias feliz com aquele homem ali. Satanás mostra o adultério como forma de trazer felicidade. Satanás mostra a fornicação, o sexo antes do tempo para os jovens, como forma de trazer felicidade. Satanás mostra as drogas como forma de trazer felicidade. E quando eu falo de drogas, eu falo de drogas lícitas e ilícitas. Satanás mostra as drogas como forma de trazer felicidade. E quantas pessoas mergulham nas drogas? Quantas pessoas mergulham no adultério? Quantas pessoas mergulham na fornicação? E tudo isso, meus amados, Satanás vai mostrando facilidades.
inversão de valores. Não, não precisa valores éticos, valores morais. Não precisa nada disso. Vai fazendo o que dá na tua cabeça. O que você sentir desejo no seu coração, coloque em prática. Agora imagine uma sociedade sem Deus. Uma sociedade sem Deus, onde chega um período de festa, onde o liberalismo é uma normalidade. Um período de festa onde a exibição do corpo é considerada como virtude. Um período de festa onde as drogas, na prática, são liberadas. Um período de festa onde o sexo é idolatrado. E todo mundo pode fazer o que quer. Aí a natureza pecaminosa, naquela busca pela felicidade, naquela busca intensa pela felicidade, olha para essas festas, irmãos, e diz: ah, é muito bom, eu quero participar disso também. Não se preocupa em buscar a felicidade que Deus lhes concede. Eu li aqui, olha, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em mentira. Mas eu chego aqui na Bíblia Sagrada, no livro de Isaías, no capítulo 5, a partir do versículo 11, nós vamos encontrar, naquela época já, uma festa que era parecida com o carnaval. Onde a Bíblia diz assim, olha: ai daqueles que se levantam pela manhã e seguem a bebedeira, e assim continuam até a noite, até que o vinho os esquente. Veja bem, por que é que as pessoas se levantam já de manhã procurando beber, se embriagar, um bloco para ir saltar, um bloco para ir pular o carnaval? O vazio da alma. Eles tentam preencher um vazio existencial, achando que vão encontrar felicidade naquilo. Olha o que é que a Bíblia diz. O que é que tem nessas festas? Veja bem, versículo 12. Harpas, alaúdes, tamboris, gaitas, bebidas, vinho, aqui no caso, há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras da sua mão. Se levantam cedo, saem procurando o dia todo festejos, bebidas, batucadas, dançam, né? Até que se esquente, mas não estão nem aí para as coisas de Deus, tentando preencher um vazio que existe nas suas almas. Aí o versículo 13 diz: portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome e a sua multidão secará de sede. Quanto mais mergulha nessas coisas, mais tem fome e mais tem sede. Quanto mais mergulha nessas coisas, mais aumenta o vazio existencial. Amados, prostituição, sexo, bebedices, drogas, essas coisas, irmãos, não saciam. Elas vão chamando outro abismo. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Vê mais ou menos como é que acontece. É aquela pessoa que está na sua casa e começa agora a olhar pornografia. Começa a olhar pornografia em um computador. Quando ele olha para aquela pornografia, ele vai se sentir estimulado. Vai ser os seus instintos perversos humanos, porque todo ser, por mais que ele seja crente, por mais que ele seja servo de Deus ou serva de Deus, mas ele ainda conserva consigo, porque Deus permite. O nome de Deus só será glorificado na negação dessas coisas. O nome de Deus só será glorificado nas nossas vidas quando nós abdicarmos isso. A palavra de Deus nos diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Vejam, meus queridos, que o prazer de Deus
é que você negue-se a si mesmo para fazer a vontade dele. Sabe o que é que você... Quando você nega-se a si mesmo, você está dizendo: Deus, eu não quero os festejos do mundo. Eu não quero os prazeres do mundo. Eu quero a tua glória na minha vida. Eu quero o teu prazer, a tua alegria na minha vida. Eu quero isso. É isso que exalta a Deus. Mas as pessoas, irmãos, como diz aqui, olha, não consideram as obras do Senhor. Portanto, o meu povo será levado cativo, serão aprisionados nessas coisas, por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome e a multidão secará de sede. Quanto mais você vê as pessoas se envolverem nessas coisas, mais a gente vê, irmão, sofrimento. As pessoas querem mais, começam pornografia, querem praticar aquilo, aí daqui a pouco vai para uma prática sexual ilícita, além daquilo que Deus permite. Não se satisfaz, quer mais um pouco. E daqui a pouco, até pessoas casadas, irmãos, a gente vê nessas festas, pessoas casadas, um vai brincar num lugar e outro vai brincar no outro. Que negócio é esse, meus amados? É você entregar sua mulher para outros homens. É o homem, a mulher entregar o marido para outras mulheres também. E ali pulam, ali se embriagam, porque o homem natural, irmãos, sem beber, ele já é frágil para o pecado. Imagina o homem embriagado. Imagina. Lá em Provérbios diz: para quem são os ais? Para quem são os gritos de dores? Para aqueles que correm a buscar o vinho. Eles andam, se embriagam, não controlam seus pensamentos, agem como loucos. A Bíblia compara a um homem que está em cima de um arco de um navio, aquele mastro do navio, onde lá em cima fica um sentinela que fica balançando para lá e para cá. A sua mente vai ver o mundo dessa maneira, balançando, e ele vai agir sem controle sobre a sua natureza. Ele não tem domínio próprio, é conduzido pelo álcool. Onde é que vai parar essas coisas? Como é que o marido brinca aqui, a mulher lá? E se toleram, amados, e sabem o que está acontecendo. E muitas vezes começa com um estímulozinho de uma simples pornografia que olha. Agora imagine a influência dessas festas na vida das pessoas. A influência dessas festas na vida de todos. Carnaval. O ensino e prática da libertinagem e da prostituição. Deixa-me falar um pouquinho sobre libertinagem e prostituição. O que é libertinagem? Veja bem, eu olhei no dicionário. E se você olhar no dicionário, a maioria dos dicionários, porque eu não olhei apenas um, vai trazer algumas definições. Vai trazer algumas definições para a palavra libertinagem. Libertinagem, irmãos, é aquele que se entrega a uma vida voltada para os prazeres, inclusive os sexuais. O libertino, ele quer viver de prazer. Então, carnaval é a exploração do prazer, a devassidão, a licenciosidade de costumes, condutas de pessoas que se entregam de forma imoderada a prazeres sexuais. Veja bem, essa é a primeira definição, segundo dicionários, sobre libertinagem. E você vê essa libertinagem aí ocorrendo. Veja bem, tem mais. Uma segunda definição que o dicionário traz é aquele que desrespeita as religiões. Olha lá, veja bem. Além de ser uma pessoa com a vida voltada para os prazeres sexuais, devassos, licenciosidade de costumes, condutas de pessoas que se entregam imoderadamente a prazeres sexuais, aí diz também, aquele que desrespeita as religiões e suas práticas, irreverência com relação a dogmas e crenças oficialmente aceitos, desrespeito às práticas ritualísticas das religiões. Veja bem, meus amados, tá aí na cara. E nós acabamos de ver, meus queridos,
Acabamos de ver no estado de São Paulo uma escola de samba conhecida, Gaviões da Fiel, abrindo o desfile, né? Abrindo seu desfile na ala de frente, alguns homens simulando vestidos de anjos e outros vestidos de demônios. E ali na frente, um fantasiado de Satanás e outro simulando a pessoa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo espancado por Satanás, com as costas cheias de vergões, de marcas de chicotadas, o sangue escorrendo, uma coroa de espinho na cabeça, sendo zombado, escarnecido em pleno carnaval. Olha, está aí a maior repercussão negativa. Os cristãos todos se queixando disso aí. Isso é crime. Isso é crime, escarnecer, zombar dos nossos símbolos cristãos, da nossa religião. Agora, impressionante, meus amados, que isso pode, mas ninguém comenta, ninguém critica. Agora, veja bem, imagina só, veja bem o que eu vou falar aqui. Jamais alguém poderia fazer isso. Mas imagina só, se nós pegássemos alguém que essas pessoas defendem, ou alguém que simbolizasse assim, ideologia de gênero, alguém que simbolizasse coisas dessa natureza, e começássemos a escarnecer dessas coisas no meio da rua. Quanta crítica! Se pegássemos de uma hora para outra, até, vamos dizer assim, a imagem de um ex, uma pessoa que pertenceu à nossa sociedade, aí um homossexual, e colocássemos ali e fôssemos zombar com ele. Jamais ninguém faria isso. Sangue de Jesus tem poder. Não temos nada contra quem quer seja, mas eu estou mostrando, irmãos, porque veja bem, ora, se não aceitamos fazer contra um ser humano normal, um ser humano igual a mim, igual a você, simplesmente porque ele tem uma fraqueza do homossexualismo, se nós não aceitamos, eu também não aceito não. Eu também não aceito fazer isso contra um homossexual não. Se nós não aceitamos fazer isso contra um homossexual, imagina contra Jesus Cristo, zombar dele. E o autor da peça ainda disse assim, olha, é para causar polêmica mesmo. É para causar polêmica mesmo. Ele merece ser processado. Ele merece ser processado. Merece, meus amados, porque essas coisas não podem ficar assim. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja bem, eu estou falando de libertinagem. Isso é uma forma de exercício da libertinagem. Libertinagem, irmãos, é aquele que desrespeita as religiões, as suas práticas. Libertinagem é irreverência com relação aos dogmas, aos princípios. Libertinagem é aquele que se entrega à vida voltada para os prazeres sexuais. Liberalidade nos costumes, faz o que dá na cabeça. Coloca em prática tuas vontades, prazeres sexuais. Que não dá importância aos deveres. Não tem limite não, eu faço o que quero. O libertino faz o que quer, o que dá na cabeça dele. E é isso que carnaval ensina. A perversão dos valores, insubmissão, indisciplina, inversão de valores. Isso é divulgado. As crianças vão vendo isso. As crianças vão se acostumando com essas coisas como se fosse uma coisa normal. Aleluia. Mas eu falei aqui no tema carnaval, ensino da libertinagem e da prostituição. E prostituição, pastor? Vamos falar agora um pouquinho sobre prostituição. Vamos falar um pouco agora sobre prostituição. O que é
prostituição? A primeira ideia que se vem de prostituição é de uma mulher que se vende seu corpo para ser usada pelos homens. Isso também é. Mas a palavra prostituição, irmãos, não é exclusivamente isso. Ela é muito mais abrangente. A palavra prostituição na Bíblia, em várias ocasiões, ela vem com o sentido de porneia, da palavra grega porneia. Porneia é usada como uma palavra que fala sobre relações ou relacionamentos sexuais ilícitos, não apenas vender o corpo. Não apenas vender o corpo, mas porneia traz o sentido de fornicação. Fornicação é prostituição. Imoralidade sexual é prostituição. Imoralidade sexual sendo praticada ou comportamental nas ruas é prostituição. Uma pessoa que vive chamando palavrões, uma pessoa que fala sobre essas coisas deliberadamente sem respeitar ninguém, essa pessoa é prostituta, porque porneia está nele, tá certo? Uma pessoa assim, ela é praticante da porneia. Uma pessoa não só que pratica o sexo indecente, imoral, depravado, se prostitui, fornica, um fornicário, mas também aquele que fala, que vive falando. Então porneia, ele é abrangente. A palavra porneia é abrangente, fala de pensamentos impuros. Tem pessoas que vivem dominadas por pensamentos impuros. A televisão está aí bombardeando essas pessoas. A internet está aí bombardeando essas pessoas. Então veja que porneia é abrangente, não é prostituição apenas uma mulher se vendendo seu corpo, mas é muito mais. Abrange os pensamentos, os comportamentos, a prática da fornicação, a prática do adultério, o sexo com animais, não é? Então, que é a zoofilia, e sai por aí tantas coisas, tudo isso é porneia. A palavra porneia é abrangente. Então, o carnaval, ele ensina isso. Ele ensina a porneia. O carnaval, ele faz com que as pessoas busquem um amor que é negociado. Vejam bem, as pessoas, eu falei no início da mensagem que as pessoas vivem buscando a felicidade e não querem encontrar sendo submisso à vontade de Deus. Aí começa a colocar em prática agora o que? A libertinagem. Já falei sobre libertinagem. Começa a colocar agora também em prática a porneia ou a prostituição, que é abrangente, não é apenas uma mulher se vendendo ou vendendo o seu corpo. É a busca de uma satisfação semelhante ao amor. Na verdade, a pessoa está querendo amar. Está querendo amar, mas de forma negociada. Porque o amor verdadeiro do marido pela mulher é um amor onde o marido abdica da sua própria vontade para fazer a mulher feliz. Da mesma forma, o amor verdadeiro, a mulher abdica da sua própria vontade para fazer o seu marido feliz. Mas o amor da prostituição ou da porneia é aquele amor vendido, comprado. Agora você pense na mulher que se vende na rua. Isso também é porneia. Ela está sendo meramente um objeto. Aquilo não existe amor. Existe um objeto que está sendo comprado para a satisfação do prazer de alguém, o que não é amor de modo nenhum. É porneia, prostituição, prazer sem amor. Prazer que ao invés de satisfazer, vai fazer com que as pessoas morram de sede, como diz a palavra de Deus. Vai fazer com que, diz assim a Bíblia, os nobres terão fome e a multidão secará de sede, porque não vão encontrar a realização nessas coisas. Começa muitas vezes com práticas simples,
É aquele que vai vendo pornografia, daqui a pouquinho está na masturbação. Preste atenção. Começa com pornografia, vendo isso, vendo aquilo. Daqui a pouquinho está na masturbação. Daqui a pouquinho está na prática da fornicação, sexo ilícito. Daqui a pouco vai para a prostituição. Começa agora provando uma mulher, outra, a mulher provando um homem, outro. Daqui a pouco não lhe satisfaz mais. Aí a Bíblia diz agora, vamos lá para Romanos capítulo 1. Aí diz aqui a palavra de Deus, olha, aleluia, os homens dizendo-se sábios, capítulo 1, versículo 22, os homens dizendo-se sábios tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem, por isso também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador. Você está lembrado que no começo eu li aqui o versículo, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade de Deus em mentira. Eles trocam a verdadeira felicidade pela mentira, a busca da felicidade mentirosa. O marido, em vez de se realizar na sua esposa, busca a felicidade no adultério. A esposa, em vez de se realizar na felicidade com o seu marido, busca a felicidade no adultério. Acha que não podem viver bem os dois. É o jovem que quer alguma coisa a mais, fortes emoções, busca a felicidade na droga ou nas drogas. Aí aqui diz, né? Por isso Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Olha lá, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Versículo 26, por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinham ao seu erro. Então, meus amados, a gente vê que porneia é isso. A pessoa começa a se alimentar de porneia, tentando saciar uma sede que não vai conseguir nunca. Vai aumentar a sua sede, quer novas práticas. Quer novas práticas e vai mergulhando, porque um abismo chama outro abismo. Pornografia, masturbação, sexo ilícito, prostituição. Daqui a pouco começa agora a não se satisfazer mais com aquilo que está vivendo em prática e começa agora a querer provar novidade. Um homem vai desejar provar o outro, a mulher vai desejar provar a outra, mas não vai encontrar nunca o que está procurando. Só em Jesus. Só em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, meus amados, o erro grande e básico nisso é que a pessoa com quem a pessoa busca o amor é considerado meramente um objeto. Um objeto. Não existe uma ligação espiritual. Não existe uma ligação afetiva, não existe uma ligação de respeito, não existe projetos de vida juntos os dois. Não existe nada disso. Deus, quando fez o sexo entre o homem e a mulher, Ele fez exclusivamente para o marido e para a esposa, legalmente dentro do casamento, porque os dois têm projetos de vida juntos. Existe comunhão espiritual, existe respeito, existe consideração pelo outro, existe uma mesma alma, um só corpo, um só espírito, porque os dois são uma só carne, uma só natureza. Entenda, meu querido, que relação sexual não é apenas prazer, como as pessoas buscam lá fora, como as pessoas se deliciam em olhar para um corpo bonito e ficar ansioso por aquilo. Pode até conseguir, mas sabe o que vai acontecer? Depois vai querer outro mais bonito, e nunca vai saciar a sede da sua alma. A pessoa que é usada
é um mero instrumento através do qual vai cumprir a exigência das concupiscências daquele que procura. O homem olha para uma mulher, a mulher olha para o homem e sente desejos. É um mero objeto sexual para satisfazer os desejos da concupiscência do outro. O amor verdadeiro, irmãos, é a união total entre duas personalidades, entre duas pessoas que se completam de verdade, onde existe o amor abnegado, o amor ágape. Aleluia. Os dois se tornam uma só pessoa. Ali eles acham a realização em uma união verdadeira, aprovada por Deus, porque existe ligação de corpo, existe ligação de alma, existe ligação de espírito. Sabe o que significa isso? Ligação de objetivos de vida. Existe responsabilidade, existe aprovação de Deus, existe conhecimento das intimidades. E eu não estou falando de intimidades no sentido de posição sexual, nem tampouco do que um gosta e de que o outro gosta. Existe intimidade onde os dois se conhecem por dentro, confiam no outro, conhecem os detalhes um do outro. Aleluia. Porneia, irmãos, descreve o relacionamento em que uma das partes pode ser negociada e descartada. Veja bem, negociado e descartado como objeto, e onde não há união de personalidades, nem respeito pela personalidade um do outro. Um homem que entra num negócio desse, ele vai para explorar os seus instintos. Uma mulher que entra no negócio desse, ele vai para tentar satisfazer, explorar o outro para satisfazer os seus instintos animalescos, meramente animalescos. Eu li aqui no capítulo 5 do livro de Isaías, e a palavra de Deus ainda diz aqui no versículo 14, olha, seguindo, capítulo 5, a partir do versículo 11 até o 14, diz assim: portanto, o inferno grandemente se alargou e abriu sua boca desmensuradamente, para lá descerão o seu esplendor e a sua multidão, a sua pompa, e os que entre eles se alegram. Você quer estar nesse meio? Você quer estar nesse meio? Será que você quer estar nesse meio? Aleluia, aleluia. Amados, eu quero somente aqui lembrar você que Deus, Ele nunca tolerou essas práticas. Deus, na verdade, amados, dá oportunidade ao povo. Deus mostra ao povo o caminho, mas o povo não quer o caminho. O povo quer ser feliz da sua maneira e nunca encontra felicidade. Nunca encontra felicidade. O povo quer ser feliz da sua maneira, mas não encontra felicidade. Sodoma e Gomorra. A Bíblia nos mostra, irmãos, que ali morava um servo de Deus chamado Ló. E Deus olha para aquela cidade e vê que essas práticas se intensificavam naquela cidade. E sabe o que é que Deus faz? Deus diz: descerei e verei o que é que se passa lá. E quando Deus constatou o que acontecia naquela cidade, Ele envia anjos para destruir Sodoma e Gomorra. Amados, essas práticas não ficarão impunes. Talvez você diga: mas pastor, e por que Deus não faz cair enxofre, fogo e enxofre aqui nessa terra também? Ele não fez cair ainda, sabe por quê? Eu vou te explicar, mas de certa forma já cai fogo e enxofre. Ele tem muitas almas para salvar ainda aqui. E Deus diz assim, olha, Abraão perguntou para Deus: Deus, porventura, se houvesse 50 justos naquela cidade, se houvesse 50 justos naquela cidade, tu destruirias aquela cidade mesmo com os 50 justos? Deus disse: não destruiria a cidade por causa de 50 justos. E Abraão sai perguntando, descendo, até que chega em 10 justos. E Deus diz: não, Abraão,
De modo algum eu destruiria a cidade, enquanto houver justos na cidade. Ainda existem justos na cidade. Não são justos perfeitos. Não estou falando de pessoas perfeitas. Eu estou falando de pessoas como eu e como você, que lutamos para ser livre dessas coisas. Lutamos porque sabemos que Deus é melhor do que essas coisas. E Deus tem um respeito por mim e por você. Ele diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E sabe o que ele diz mais? Que se nós, como sal da terra, não salgássemos essa terra não serviria para mais nada a não ser para ser pisada. Olha aí, por que é que não acontece? Mas de certa forma já está acontecendo. Eu vou te mostrar por que de certa forma está acontecendo. Você sabe que a gente mora num país que, mesmo dizendo que está em paz, morre mais gente por crimes de homicídio, mortas por tiro, bandidos. 60 a 70 mil pessoas por ano. 60 a 70 pessoas mil por ano. Nem países em guerra morre tanta gente. Sabe o que é isso, irmãos? A ausência de Deus no coração do povo. Nem países em guerra morre tanta gente. A Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não adianta criar planos policiais. Não adianta colocar o exército para fazer segurança, porque a Bíblia diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. O povo tem um coração violento. O povo ataca os policiais, mata os policiais. Os policiais matam o povo. A violência é descontrolada. Isso, irmãos, é o preço da iniquidade. O coração distante de Deus, o coração do povo vazio. O povo não busca a felicidade em Deus, o povo quer encontrar felicidade no carnaval. E o que dá é isso aí. Carnaval, isso acontece agora. É o povo externando o que está no seu coração. É o povo botando para fora o que está dentro de si. Suas concupiscências, seus desejos impuros, suas prostituições, suas maldades. É o povo botando para fora. Irmãos, eu não sou melhor do que esse povo que está lá brincando. Nem você é. Mas existe uma diferença. Nós recebemos de Deus a graça. Nós recebemos de Deus o Espírito. Nós nos convertemos, tivemos as nossas vidas transformadas. E hoje pode até surgir em alguns o desejo impuro de voltar a essas práticas, mas se ele buscar a Deus, se ele se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, ele vence. Quantos que já brincaram, quantos que já se envolveram, mas estão livres hoje. Estão livres hoje. Agora, irmãos, o que será da nossa sociedade? O que serão das famílias? O que será do povo de um modo geral? Se as pessoas não se converterem. Eu comecei a falar de Abraão. E Abraão, irmãos, pediu a Deus, intercedeu a Deus: Senhor, se houver 10 justos na cidade, tu destruiria? Deus não destruiria. E ali havia uma família de justos, a família de Ló. E Deus mandou tirar aquela família de lá para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Amados, o pecado sempre tem um preço. A sociedade está pagando um preço. Você vai nos hospitais, você vai ver os hospitais aí desprezados, doentes caídos no meio dos corredores. Você não anda mais nas ruas de noite por causa da segurança pública. A violência. Sabe o que é isso? A ausência de Deus. A ausência de Deus na vida do povo. Os hospitais desprezados.
A segurança pública totalmente fragilizada. Educação, você vai nas escolas, você vai encontrar os alunos nos intervalos de recreio, essas coisas, com práticas as mais abomináveis possíveis. O homossexualismo, o lesbianismo, as drogas nas escolas, alunos agredindo professores. E sabe o que é que acontece? As famílias reclamando, porque a situação não está boa. Mas quando chega carnaval, todo mundo vai brincar carnaval. Oh, Jesus, tem misericórdia, Senhor. Que Deus tenha misericórdia desse povo, amados. Que você, meu querido, que está ouvindo essa palavra, entenda que Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, ele ceifará. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Lembre-se, a alegria do Senhor é a nossa força. Você não vai encontrar felicidade em carnaval. Você não vai encontrar felicidade nesses festejos, nas drogas, na bebida. Nada disso você vai encontrar. Eu já passei por isso. Eu não era feliz. Você sabe, pessoas que estão me ouvindo agora que não são crentes, você sabe que você não é feliz com isso. Você até sai no carnaval, até bebe, até brinca. Você está querendo passar por cima de Deus. A felicidade só se encontra em Deus. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, em nome de Jesus. Amém.